Thank you, Prolix. You're very sweet. Welcome, guys. Hi, I'm Brian Otto. Today we're going to be doing Titanfall 2 any %. I'm going to introduce my couch real quick. On the right here, we have Kars, really great friend of mine and a homie from my stream. Taskanos, who flew all the way from Australia, 20 hours of travel and a 6-hour delay to be here. So thank you. He's like our resident glitch lord. Yeah. And then Fun Cannon, who ran this game previously, is also a really, really experienced FPS runner. So thanks for couching for me, guys. Yeah. Sure. Okay, so we'll go ahead and get started. Olá, e agora, pessoal? Melhorou? Não melhorou minha voz? I'm super jacked to talk to you guys about Titanfall 2 for the next like hour and a half. So let's go. All right, 5, 4, 3, 2. Foi mal, pessoal, foi mal. All right. So Titanfall 2 is a sci-fi military FPS developed by Respawn Entertainment. Respawn is E vai começar agora a run de Titanfall 2. You might have heard of that. They also were previously. Bom, como ele disse aí, Titanfall 2 é um jogo de ficção científica, FPS. Really, really good game designers, and this campaign is awesome. Getting started off, we're going to be introduced to some of the main movement mechanics in the game. What you might not know about Titanfall 2 agora is that capaz it que tá runs on a melhor. modified version of the source engine. So that means we have access to things like air strafing, bee-hopping, and then we have a fully fledged parkour system. Bom, o interessante é que a Respawn é a produtora que fez esse jogo, né? A little bit something like Half-Life meets. Agora acho que melhorou, pessoal. Melhorou. E a Respawn também que fez o Apex Legends, então você tá vendo aí uma produtora que está fazendo bastante sucesso. Bom, agora ele tá meio que no tutorial do jogo. E ele tá, basicamente são os movimentos básicos, ele faz esse bunny hopping, e agora ele tá mostrando aí o wall jump. I'm also going to be air strafing, which is just moving left and right through the air. There's normally a movement cap or a movement speed cap that's present when you hold W, and you can subvert that by pressing A and D and kind of moving in an arc through the air. I picked up an EPG, which we're going to use to boost ourselves, and then I'm also going to skip a reload animation here. Basicamente ele está explicando que funciona basicamente igual o bunny hop do CS. Você tem um cap de movimentação se você apertar W, mas se você for com o A e o E, esse cap de movimentação não existe. O Júnior perguntou se esse é um daqueles jogos que são proibidos para quem tem labirintite. Sim, esse é um dos jogos que tem. E o Biden trouxe uma curiosidade pra gente, falando que Titanfall e Apex são no mesmo universo. Alô, Dan? Fala, tá me ouvindo aí, pai? Tô te ouvindo. Opa, vou dar uma força aí. O mexicano não conseguiu chegar agora, né? Sim. Você conhece mais do jogo, cara? Se você conhecer, fica à vontade, né? Putz, cara, pra falar a verdade, eu não conheço muito, mas eu consigo ir traduzindo ali em tempo real. Melhor ainda. Então, eu fico com as curiosidades, então. Oi? Você traduz, eu fico nas curiosidades aqui. Beleza, então. Vai tentar um truque aí que ele não tem certeza se vai dar boa. Ele vai pular na bagaça aí. Se ele conseguisse, o céu ia ficar bizarro ali. Tá meio bem preciso naquela técnica. We're playing as Rifleman Jack Cooper. He is a member of the militia, which are a rebellious military force that are fighting back against the IMC, or Interstellar Manufacturing Corporation. They're like a big corporate conglomerate that goes from planet to planet across the frontier and takes all their resources and drives people from their homes. And so we are the people that are fighting back against that. And at this point in the story, we're just like ele tá falando de uma empresa que vai nos planetas e tira todos os recursos dos planetas e eles estão lutando contra essa empresa, basicamente. He dies on it. Spoilers, wow. Tá dando uns spoilers aí. How dare you? Yeah. Personally, I watch speedruns to get the full experience of the game. Como você ousa dar spoilers em um evento de speedrun? Safado, né, cara? Tipo assim, esse jogo é um jogo muito bom, mas ele foi abafado pelo Call of Duty do ano e pelo Battlefield do ano, então é um jogo que, infelizmente, não teve o sucesso que mereceu. A campanha do jogo é muito boa. What we're finding out right now, plot-wise, is that
We were crash landing behind enemy lines on the IMC planet of Typhon. They had some sort of research facility that they were doing something with here. We were going to go investigate it, and we found out we bit off more than we can chew. Probably have time for a single donation before we really get going here. Oh, there's so many to choose from, though. Okay, I'll just Tron Travolta. Why not? Hey. Ele falou o nome do Titã que vai ter agora, que é um monte de letra e número. Awesome to see Titanfall 2 at GDQ yet again with my boy Bryce Zuman. Wish I could be there. Donating Despairing Marvin for the memes. Please no Bannerino, Bry. So a mod position just opened up in my stream. So if you would like to apply, just hit me up on Twitter. Kill the Marvin, by the way. Kill the Marvin. Save the frames. E para os curiosos de plantão, na categoria N%, o recorde é de 1 hora, 20 minutos e 45 segundos pelo Brian Nato. Ele conseguiu faz 3 meses o recorde, que é o cara que está fazendo a run agora nesse exato momento. And we're going to use that to get ahead of a drop pod that's crash landing, and then we're going to be doing a frag boost right afterward. This is going to be the first frag boost that you see outside of the gauntlet. There will be a few of these throughout the run, and this one carries with a lot of risk, but we can also just kind of like ditch it if we need to, so we'll see what we can do here. This segment is pretty tough just because we only have one jump and... Essa parte é bem embaçada, porque a gravidade é mais alta que o normal. Okay, I'm not going to be able to do the frag boost, but I am going to be able to get ahead of that, so you can hear it crashing behind me. You gotta go, and I barely missed the input on the first slide hop, so... unlike other Source games, we don't use scroll wheel to jump in this game because we have a double jump, so if you scroll, you're using both your jumps. But also, ele não usa o scroll do mouse para pular, porque tem pulo duplo esse jogo. Essa é a cutscene infame de 18 horas. A little bit more drugs, and that's his Titan in the background, BT7274. And in this cutscene, we're going to get to meet all of our enemies that we'll be meeting throughout the run. And the Apex Predators, and these are the same Apex Predators that go on to run the Apex Championship in Apex Legends, so pretty neat. Well, only some of them. Only some of them, that's right. That is correct. And of course, here comes the dialogue. Ô, Cyborg, meu microfone tá bem claro aí? O áudio? Sim, tá tranquilo. Teve uma vez que eu joguei o microfone da webcam sem querer e ficou horrível. We do have a category called Fast 90% where we use save files to skip all this, but it's not really suited for a marathon environment as we just kind of do a bunch of stuff and you don't get context for it, and this allows us a lot more time to explain what's going on. That was a voice crack. Ele falou da categoria N%, que não é usada na maratona porque não explica quase nada do jogo, né? Então ele preferiu algo mais completo. All right, well, something we don't have 18 hours for is our next run, the bonus game. Final Eden donating $250 says, "Hi SGDQ, been watching since the beginning, all the way back in 2010. First time being able to donate. Let's get the perfect dark run going." É isso aí, Evolute Spirit. Exatamente o que ele explicou. Por causa do Double Jump. Aproveitando que está tendo ação, só explicando, eu realmente não sou familiar com esse jogo. Estou dando uma força aí na tradução mesmo aí. Tá quase lá, terminando a cutscene. Ele vai mencionar algumas coisas que foram feitas meio mal feitas. So Lastimosa thankfully saved us, but now we're going to try and kill him. We're not actually going to kill him, but we're going to shoot him, just because you know he takes up a lot. Não vai matar ele, mas vai atirar nele para ganhar tempo. De alguma forma. Speedrun canon that we kill him and take his Titan, even though that's not what's happening. So. In the context of the Titanfall universe, what's happening here is pretty huge. Lastimosa is giving us control of his Titan and all of his pilot gear, which like never happened. Ele vai dar o controle do Titã para ele. Kind of like this really elite infantry unit with a really low graduation rate from their training, so it's a pretty big deal. What you'll be seeing as soon as we start is going to be, most of the time when I touch a wall, I'm going to be jumping off it instantly. And Titanfall runs at a native 60 ticks. Kind of think of it as like 60 frames per second, but not really. That's the easiest way to explain it. So if I jump off the wall within 5 ticks or less, it's called a wall kick. I'll be getting a speed boost.
Ele tem um wall kick que ele pula da parede num tempo preciso para dar uns boosts aí na velocidade. For the game to give me a sprint option, I am going to jump backwards and grab a wall and then jump forward, and that's going to help me hit the minimum speed threshold that I need to slide hop. Aí vai pular para trás, depois na parede pular para frente, enfim, vai ter um boost de velocidade aí com essas técnicas. Fase difícil. Várias rochas. Se ele encostar no ângulo certo na rocha, ele pode perder muito tempo. Wall kick. Essa parte inicial é um saco. Calibrating, I almost died there. That was terrifying. And normally you can't grab a wall after you jump off of it, but if the wall is curved, we can do it just like that. Então, você não pode pegar a parede depois, mas a não ser que ela seja curvada. Rio da Morte. Bem difícil essa parte para novos runners. Tá usando uma estratégia consistente. Which is a fully automatic, really high DPS weapon, and also has a ton of range on it. And considering we're going to be sliding around in people's faces a lot of the time, you can probably imagine why this has a lot of. Pegou uma shotgun que tem um dano por segundo bem alto. That guy because he's in our way, and now we finally have access to our double jump. Double jump, ele vai tá tendo acesso agora, e agora ele tem todos os movimentos disponíveis. Vai ter um chefe. Os barris ali são random. Tem que tirar a força aí com duas baterias, ele já tirou uma. Tá usando a inércia aí da aceleração para passar pelo rio. Tá a bateria no Titã. E aí ele falou que essa segunda metade agora é uma das partes mais difíceis do jogo. Segunda metade dessa fase. River Jump, pulo do rio. Salva 10 segundos. Frag boost, que é com um impulso com a explosão ali da granada que ele jogou. Essa parte é bem importante para ele conseguir, essa parte é essencial. Errou um wall kick, mas tudo bem. Fazer estratégia de backup. Ele não conseguiu lá um pulo que ele queria, mas tudo bom. Mas tudo bem, ele tem outros locais para ganhar tempo. This movement in this ship, by the way, is awful. It's really, really annoying. But if I can generate enough speed, o movimento dentro dessa nave aí é um saco, pelo que ele falou. Little tap strafe there. Oh, nice. Okay, making up for that lost time. This part right here. Aí conseguiu compensar o tempo que ele perdeu antes. Grab the wall right here and have it boost me forward. And here's the second battery. This second slant boost. A segunda bateria. There's a very specific angle. I think that was another one. It was. E agora é só fazer o caminho de volta. Nice. Okay. It's going really well, and these next two frags are really precise. Essas duas granadas são bem precisas. Heck yeah, dude. Shout out to Overzero for that strat. That was really good. Conseguiu. Mandou bem. Por isso, aquelas granadas ali é difícil, ele mandou bem, o pessoal aplaudiu. Uma jogada meio que cega, e ele conseguiu. DTC 2774, é isso? VT7274 é o nome do Titan. Vamos dar um nome mais fácil. Vamos chamar ele de Julesca. Aí fica mais fácil. Chama de quê? Julesca. A partir de agora o Titan chama Julesca pra ficar mais fácil. Né? Julesca? Julesca. Julesca, tá bom. The way you can think of Titans in this game is they're like heroes in a MOBA or in Overwatch or in Apex Legends. They're all going to have different sets of abilities with strengths and weaknesses. This first one is pretty simple. If you look closely in this game, you're going to see a lot of inspiration from a 2009 sci-fi film called District 9.
Falou que tem referência do filme Distrito 9 nesse jogo. Já assistiu esse filme, cara? Muito bom. Puta, não assisti. Já ouvi falar. Sci-fi indie, mais ou menos assim. Muito bom, cara. Muito bom. Bom, é um escudo que ele joga e repele os tiros de hitscan. Pode ser bem aleatório. Tipo assim. O escudo Vortec, que é o que devolve os tiros. Ele falou que é um saco, porque a Julesca é foda, mas nessa fase é bem difícil. Por causa do efeito random. Julesca. O que ele tá fazendo, o que ele ainda tá passando é por um grande tutorial. No começo ele aprendeu a movimentação, entre aspas, né? Aprendeu. E agora o jogo tá ensinando pro jogador como funciona o robô, né? Basicamente isso. Então o jogador ainda não tá 100% livre para fazer as coisas. Bom, ele fez o smile ali, mas acho que ele não precisa traduzir isso, né? Bom, essa parada que ele tá usando é uma parada que dá dano conforme o tempo, né? Aparentemente ele matou o bicho bem rápido ali e o pessoal tá parabenizando. Garpênia, Sebastião. O Cyborg determinou, vai ser Julesca. Os negócios vermelhos no chassi são os pontos de crítico, de dano crítico. Fase difícil. O começo desse jogo é bem brutal. Mas compensa o fato da movimentação do jogo ser animal. Ele tá falando do dash, que é essa corridinha que ele dá. Ele falou que ou você tem que estar dando dash ou você já tem que estar carregando pro próximo, pra não perder tempo. Tone slide is really, really easy. You don't need to clap for it. It's okay. Thank you, though. Thank you. We're also going to be dashing when we go around corners. BT is really heavy, so he'll throw his weight around, and we're going to counteract that with a dash. Seria a tradução literal de dash. Deslizar, seria mais ou menos. Seria tipo um avançar. Corridinha é uma boa também. Corridinha. Arrancada. Ele dá uma sarrada pra frente. Pronto. Mais fácil. Ele vai ter que usar uma dica de áudio aí pra saber o que ele tem que fazer. Acho que eu tenho vida infinita? Não. Agora que a run começa a ser frenética e non-stop, pelo que eles falaram. Ih, travou o meu aqui. Deixa eu botar 720. Oh, I got it. Okay. I'm going to take the old route here. I'm not going to go for the double wall kick. So far, so good. Okay, nice. Ali ele usou um damage boost com a granada, né, para poder alcançar a plataforma. Tap strafing is a recently revolutionized piece of movement tech. When you're strafing left or right and you tap W rapidly, you can do these really tight turns. Quando você está strafando e aperta W rapidinho, você não perde velocidade. Will slow you down, but Reginald's recently, who came into the community, you might have heard me talking about him during the interview, really kind of brought that to light. I'd only been using it at a few spots in the game, and now I'm using it all over the place. So, like right there, it's a tap strafe. So, neat little tech. You can do it with either W or S. Basicamente é isso. Fazer com W ou S no strafe normal para ele não perder velocidade no final. 14 pulos em sucessão. Que é bem maneiro. Sludge skip. Big sequence break in the game. You'll see BT standing behind that fence there, and we need him to stay there.
O BT tá lá atrás, a Julesca. Tá quase um Mirror's Edge já o jogo. Ele vai fazer um pulo que não é intencionado de ser feito, né? E ele tem um tempo certo para ele acionar ali a conversação, senão o jogo crasha. Então tem um tempo certo ali para fazer esse pulo. Pois é, Júnior, e ele fala rápido, cara. Então para mim traduzir aqui em tempo real também é complicado. O jogo é frenético, o cara fala rápido. Primeiro chefe, o Kane. E falou que ele é bem tedioso, que ele vai morrer logo. Você pode acumular 3 mísseis. Aí 3 mísseis. Good. Now here we go. 1, 2, 3. That's called a swap reload. So if you swap to another Titan loadout and then back to the one you were using, it's faster with most Titans than reloading. Tone specifically, it saves 3/4 of a second. Also, that Kane fight was sick. Ele mudou pro outro Titã e mudou de volta pro que ele tava, e é mais rápido do que dar reload. By the way, that was like almost, well, there's small mistakes, but yeah, thank you. So we're gonna take Kane's helmet here. His earpiece is gonna let us. Vai pegar o capacete do Kane. Que aí ele consegue ouvir a comunicação dos inimigos. Ah, doações. A donation of $50 that came in from Safariel. They said, loved your last Titanfall 2 run at GDQ, so I had to tune in for this one. Good luck on the run, and now let's get that perfect dark bonus game. Yes, $50, boa sorte. Also have a donation here from Radical Edward. He gave $500. $500 do Radical Edward. Was the game that got me back into FPS. I am happy to see it here at SGDQ 2019. Long live BT 7. Falando que o Titanfall 2 foi o jogo que fez ele voltar a jogar FPS. I'll forgive you for $500. Responsa. $5 from the Paradox, who says, tivemos uma pergunta do Rory Flea. Existem outras julescas caso ele perca essa? Acredito que não, porque uma das partes da história do jogo é justamente essa ligação entre o piloto e a julesca, no caso. Então, caso ele perca a julesca, ele tem que dar reload. And it's not like insanely difficult, but there are a few tricks in particular and scattered throughout these. Não é muito difícil aí, mas tem uns truques meio embaçadinhos aí nessa fase. Que salva algum tempo, mas é bem arriscado. What you'll see here is that we're kind of walking into the middle of a large assembly line. And fortunately on this level, a gente está andando no meio de uma linha de produção. They're tied to triggers. E as paredes estão associadas a gatilhos. Se ele fizer o boost, ele vai conseguir ficar à frente da linha de produção usando os boosts aí. Dá pra ver pela altura aí que ele tá na julesca, né? Os homenzinhos pequenininhos. Nice. Okay. So that doesn't look like a lot, but that is like, if you mess that up, that's like 30 seconds lost. So saves 10. Se ele errar essa técnica que ele fez agora, ele perde 30 segundos. É conseguir ficar à frente da linha de produção. Esse é o Scorch. E dano por segundo de perto é bem alto dessa arma. What you saw there was an extended slide hop. An extended slide hop is pretty simple. You just extend your slide a little bit and then jump, and you get increased vertical height. Not really sure why specifically, but that is how it works, and that's what helps us get over the rail there. Also, if you touch slide hop, ele ganha mais alcance vertical, né? Ganha mais altura. And it saves a couple seconds, so pretty neat. That was a good Abyss one. Essa queda aí salva economiza alguns segundos aí. A beautiful tragedy. So we're in the thick of the assembly line now, and we're in the middle of all these moving parts, and there's all this really cool movement. But unfortunately, this level is a big, ugly auto-scroller.
Essa fase é um auto-scroller bem grande, infelizmente. Moving at the same speed as it. So we can do all of this, but this doesn't really matter. I could even die here and it'd be fine. Por mais rápido que ele faça, não adianta muito, que é um auto-scroller. Ele vai tentar uma estratégia de swag bem estúpida. I'm going to launch off this platform and ideally I'll end up over there at the end of it, so we'll see. Ele quer voar lá onde ele mirou, dessa plataforma, só pelo swag. Aí ele tá fazendo um setup aí, provavelmente. Setup is okay. Okay. Slide. Oh, I hit the rail. Okay. Errou. That's fine. Well, we tried. Errou porque ele acertou o trilho ali. Anyway, now we're gonna Pelo menos ele morreu. Então, como é um auto-scroller, ele não perdeu nenhum tempo. This is going to take me along the outside of the route, away from all of the crushing hazards and like dangerous stuff in the middle of the assembly line. Essa rota que ele tá usando é para escapar das coisas que podem machucar ele, né? De plataforma esmagante e tudo mais. Ele vai fazer vermelho contra azul. Ele vai matar todo mundo, menos... Ele vai matar todo mundo, deixar 2 robôs e vai hackear um deles. Aí no chat o pessoal vai votar se eles querem o red ou o blue. O pessoal tá votando mais no red, no vermelho. Votem aí, pessoal, vocês também. Blue, red... tá dando mais vermelho, pelo visto. Blue... Caralho, os caras tão... frenético. Sempre é o vermelho que o pessoal escolhe. É o Red Hype ali no chat original. Cara, eu não conheço o jogo, Caio. Eu tô só traduzindo mesmo porque o camarada mexicano ainda não conseguiu comparecer aí. And Wordy True Pop donated $50. Said, "Hi Brian, destroy this run and have fun. #TeamBlue." All right, here we go. Red versus blue. Blue's on Doação $50. Ó, o azul é esse e o vermelho tá do outro lado. E o azul tá viajando, não faz ideia do que tá acontecendo. O azul começou bem. Ele tá se dando cobertura. O vermelho jogou a granada. O azul não morreu na granada. Ele vai ter que ir embora, então ele vai considerar isso um empate. Primeiro empate numa maratona. É um empate. Falou que é bem raro ter um empate, nenhum morreu. Speed Game em português acabou de dar um raid na gente com 43 pessoas. Muito obrigado, Speed Game português. Sejam todos bem-vindos aí, Nayumi, Milani, Danta e o resto da rapaziada. Vai fazer um skip maneiro daqui a pouco. Lançamento da cúpula, Dome Launch. Ele vai conseguir inércia de... Ele vai fazer um buffer de inércia de 2 vezes, né? Timing bem específico para fazer esse truque. Ele vai acumular 2 momentums, né, pra ficar mais forte aí o pulo. Cheguei, monegada. Conseguiu. Dome Launch. Lançamento da cúpula. Tradução literal. So now we're moving straight on to the next skip. This is the first of only 2 out-of-bounds skips in the entire game. And this one has a pretty cool Vamos pro próximo skip. We used to do this skip completely differently. It was just found by some guy on YouTube. Skip fora de fronteira, né? Fora dos limites do jogo.
That's what taught him how. But then when we submitted this game for Summer Games Done Quick 2017, Ele tá contando a história de como eles descobriram esse skip aí. So you know, I'm not going to tell you exactly how, but there's a different way to do it. So after a lot of searching, we found out that this wall right here, you just walk through it. That's it. Eles descobriram que aquele pedaço de parede é passável, vamos dizer assim. E agora eles estão fora do limite do jogo, né? Os limites físicos. A tela vai ficar preta. E a gente vai se teleportar. Porque o jogo acha que ele está em outro lugar, enfim. Theoretically, if you can like get out of bounds and then get out of bounds again, you can make your way to the end level trigger. We've gotten out of bounds and have been able to see it, but anyway, long story short is we're going to be teleported directly on top of the end level trigger. Ele vai teleportar diretamente pro botão de saída dessa fase. Gonna double jump so that way we fall faster. Rapaz, um botão desse na vida real seria muito útil, velho. Pense aí em situações em que você queria um botão para sair de algum lugar, cara. Prova surpresa, não estudei. Nossa, apertaria na hora. Essa fase é difícil. Muito movimento apertado aí pelas cavernas. Um pequeno skip que ele vai fazer agora. O jogo, normalmente, o jogo vai querer que você espere esse negócio rodar, mas ele vai vazar. This one is actually slightly cycle based and I really messed up my movement, so I'm going to have to reset my slide here. Ele cagou no movimento, por isso ele teve que começar de novo os slide hop. Vai usar a inércia daquela plataforma para fazer o wall kick. Errou, mas conseguiu o wall jump depois. A Julesca aí. Finalmente, tava com saudade dela, né? Basically, we found this thing where if you vai fazer um skip agora. are on the same sort of platform, but none of you can fit, it'll put you on the next nearest platform where you both can fit. Coincidentally, there is one area in Ash, before the Ash fight, where if you do that, you'll end up out of bounds because that's the nearest place. So here we go. É um lugar que, teoricamente, o robô não cabe. Mas eles vão conseguir de alguma forma... é isso aí que aconteu, cara. Acho que ele saiu do robô e aí, digamos que ele coube. E agora ele tá fora dos limites do mapa. OB, out of bounds. Now we're going to be doing the same thing again, though this is a lot easier. We're just going to jump here, ele vai fazer de novo. We do another disembark clip through the wall. Desembarque clip se chama. Ele sai do robô para ele conseguir passar por um lugar mais apertado do que o tamanho do robô. Tudo bugado. Provavelmente o jogo, quando ele sai do robô, o jogo reconhece que a hitbox mãe é a hitbox do personagem, que obviamente é muito menor do que a do robô. Então por isso que ele consegue fazer isso. Pode crer. Yeah. So now we're on to effect and cause, and if you played this game casually, you're going to be like, okay, yeah, this is the mission. This is the one you told all your friends about, and probably the mission that the game is most known for. So you've heard BT talking about. Falou que essa é a missão mais famosa do jogo, essa aí. Agente Anderson, ele tem que achar. Rapaz, tudo ficou bonito. Was working at, and as you can see, time is swapping back and forth randomly. O tempo tá mudando, né? Passado e presente. Eu acho que é passado e presente, presente e futuro, não sei. O tempo tá mudando aí. Lembrando que o tempo é relativo, então pode ser passado ou pode ser futuro, depende do que você tá vendo, entendeu? Então, tudo muito relativo. 11 mil para adicional do Perfect Dark. Bom saber. And we found Anderson, by the way. He's stuck in the floor. Somehow, so like the floor was here in this timeline, but it was also there in like the past. So it's easier if you don't think about it, I guess. It's called the Anderson paradox. So
O paradoxo do Anderson, que tem a questão do passado, presente e futuro, ele falou, é mais fácil não pensar muito nisso. Meio complicado. O Julesca vai analisar os dados. Vai analisar os dados desse capacete. Rapaz, Julesca, mas só um robô de guerra também é inteligente. Quem diria? Ele vai fazer um setup aí pro próximo skip. 7,000 ou 700? They said first time watching SGDQ live. So awesome seeing Titanfall going by in a blur and loving the consistent, solid commentary. Eu acho que ele doou 7.274 dólares, que é o número da Julesca. Se eu não tiver entendido errado, deixa eu olhar o chat. So there's very limited time to make that happen. Please help me out and donate now. Absolutely. Thank you so much. Also, Wolfenstein. 727 ele doou. 727 dólares. Eu acho. O que, transformando para dólar, dá para você comprar 3 casas e ainda sobra troco com a balinha. Perdão. Saúde. É só dizer que dinheiro pra caramba. Ainda mais em reais, né, Zerovan? Pelo jeito o cara vai fazer a perfeitinha mesmo. Falou que por enquanto ele não consegue controlar o tempo, mas ele vai se posicionando ali pra quando... Vai, na outra linha de tempo vai ter uma grade de laser que vai jogar ele longe, pelo visto. Ele vai ter que ser muito rápido. Porque durante o skip vai ter mudança de tempo, né? Esses time swaps, assim, presente e futuro. Então ele tem que ser rápido pra... Acho que esse laser aí que vai jogar ele longe. Ele falou que é o skip mais legal de ver se ele acertar. Conseguiu. No banco que eu entro. A outra metade do Anderson, que ele estava procurando. So now we're going to take the wrist-mounted device that you might have heard VT talking about before, which is going to allow us to swap through time at will. So this gives us então, agora eles vão conseguir mudar o tempo a bel prazer, né? Ele vai ter controle do tempo agora. Não é mais aleatório ou controlado pelo computador. There's different routes for the different timelines here, and it's just really fun to watch. Tem rotas diferentes para diferentes linhas de tempo. Divertido de assistir. E ver o tanto que é interessante. Tipo, só essa mecânica já daria pra fazer um jogo só, tá ligado? Os caras colocaram eu pensei nisso. É um game que tipo Portal, né, cara? Que, pô, dá vários caminhos diferentes ali pro cara. Várias rotas diferentes, né? Sim. Just might help, you know, there's a big wall on the way. Okay, so now we're going to be learning a bit about what the IMC are building here, but we definitely have a little bit of time for donations while we wait for this. Ele tem algum tempo, já fez um smile na parede e o nariz. Perdão. Okay, here is $13.37 from Skeleton Jelly. Hey! Hi, Bri. Good luck with the run and make sure to kill $13. Your runs inspired me to start speedrunning 2 years back. Have this leet as a sign of appreciation. Nice. Shout out to Skelly Jelly, he's another runner from Finland. É uma run bem legal de assistir, cara. Movimentação bem frenética. Bem precisa, né? Sim. Não perde nada pros clássicos da speedrun de FPS, que é Doom, Half-Life, Quake. Ele é bem frenético. O Doom novo, ele também tem speedrun com muito fora de limite, né? Out of bounds, mas não tem toda essa velocidade.
Mas também é legal de assistir. Me lembrou bastante a run de Doom 2016, que também tem boost com micromísseis, né? Tem boost de micromíssil, então mais semelhante com os boosts que ele usa aí de granada. Uma rota bem apertada, ele vai tentar ver se manda bem. Foi estranho, vai pela estratégia de backup. A técnica backup é bem consistente. Olha que louco, hein? Esse gritinho. That was going like a lot better than that's been going in practice all week, though. I don't know what happened, but I have had a really tough time with Hellrim lately, and so reared its ugly head there. So this is gonna wrap up Os capa, if you want to Rainbow talk about capa. time stop and effect and cost chapter 3, and that'd be the time. Yeah, so you see Bry switching between different like timelines. It's actually two different maps stacked on top of each other like this. And whenever you swap time, it teleports you up and down to the entendi. Ele tá explicando que cada linha de tempo, na verdade, é um mapa, um é em cima e outro é embaixo. E ele só muda você pro mapa de cima ou pro mapa de baixo. São tipo dois mapas espelhados, um em cima do outro. O que é uma solução genial, né, cara? Eu não achava que era assim. Eles criaram uma ilusão, né? Usando mecânica básica do mapa, na arquitetura básica, eles criaram essa ilusão de duas linhas de tempo. Also, this he's gonna go trigger another. Did I hit the trigger? I don't think you did. I did. No, you did. Okay. So what he did there is he went and triggered the bridge trigger before he went and triggered the door trigger, and he was supposed to like take a laser boost, but he didn't quite get it. Now, speaking of, ele ia tentar um laser boost, mas ele não conseguiu. I don't know what I'm talking about. This is a really hard skip. Ele vai para um skip difícil agora, por isso ele não quer falar muito. E ele errou o wall kick. Vai tentar de novo. Acho que é a primeira morte da run. Ele falou que geralmente o pessoal não faz esse skip, mas como é pro GDQ, ele faz questão de acertar esse skip. That should be good enough for a mantle. Okay, there we go, man. Conseguiu. Aplausos. I think I got like a really good wall kick the first time, and I just didn't realize it in time. So, anyway, so what we've learned with all the plot for this level is the IMC are que ele aprendeu technology that they're using to power. É que essa empresa achou uma tecnologia antiga que é uma arma super poderosa. Halo meets Star Wars, more or less. E é basicamente um Halo encontra Star Wars, a história. E agora, eu ia falar que você ia ler todos aqueles números que estavam ali, mas já passou, então deixa quieto. Traduzindo os aplausos. Mais doações. Get your money in now toward that donation incentive. We're less than Tá falando incentivo para menos de $9 mil para a run de Perfect Dark. Ele está pedindo incentivo para doar para Perfect Dark. $30. Wow. No you. Agora ele tá em cima da Julesca. Não tá mais. Essa fase é monstruosa. Falou que provavelmente é mais difícil. Missão mais difícil. To do correctly, so trust me, I've messed up there a ton of times. Now, this was a pretty cool skip here, or I guess dialogue skip found by Tron Volta. If you kill all skip these, de diálogo para pular alguma conversa aí. Vai voltar para Julesca. Ah, entendi. Quando ele estiver na Julesca, vai conseguir pular um diálogo. 2 anos atrás, eles não sabiam como fazer isso consistentemente. E salva 45 segundos. Pegar um checkpoint. Cool, that's a good checkpoint. So that means I can embark early, and if I do end up crashing the embarcar. menu, there we go, we're good.
So at the end of this level is probably going to be the cutoff for kill or spare the Marvin. So if you're donating for that, matar ou poupar o Marvin. E aí vai ter um incentivo para matar ou poupar o Marvin. E se eu não me engano, matar o Marvin está ganhando. We have time for, I would say, one donation before I got to start talking about Beacon 2. Okay, here is Cyril with a question. $10. Hey, Bri, if Titanfall 2 was a pizza, what kind of pizza would it be, and where would it fall on your in-depth pizza rankings? Ele perguntou se Titanfall 2 fosse uma pizza, seria uma pizza de quê? I don't know. It'd probably be like a white pie from my favorite place, Scotty's Pizza Parlor on Division in Portland, and it'd be like a solid 9.7. Nice, pretty top tier. Yeah, pretty top tier. All right, so now we're moving on to Beacon Chapter 2, which is my favorite level to run in the game. Bom, ele falou que seria uma pizzaria nota 9.7, eu não entendi direito, é piada interna deles aí. O que ele quis dizer é que, tipo, o jogo é muito bom, basicamente isso, que ele acha que o jogo é excelente. Não, é porque parece que ele tem uma planilha com notas para as pizzarias que ele vai, entendeu? Aí o pessoal faz essa brincadeira ali de qual seria a pizzaria, né? Aí ele fala, uma pizzaria 9.7. Enfim. O que é uma boa forma de você dar nota às coisas, né? Quando na minha escola, por exemplo, na época que eu estudava no ensino médio, a gente dava isso, gente, pelo amor de Deus, tá, gente? Eu era criança, eu era adolescente, tá? A gente dava nota pras meninas baseada em golpes. Tipo, nossa, aquela menina ali é um Genkidama, tá ligado? Nossa, aquela menina ali é um soco na costela, entendeu? A gente dava esse tipo de nota. Nerd level over 9.000. Não achei que ia falar um Traktatrugen, um Hadouken. That's the hardest skip in the game, and that's called kill room skip because we skip kill room. So, Prolix, are we killing or sparing the Marvin? Olha lá, ele vai perguntar, vai matar ou vai poupar o Marvin? O cara vai responder como é que tá o incentivo. Killing the Marvin, matar o Marvin. Ele errou a rota, mas beleza. Esse é o Marvin, morreu. Só isso. E matar o Marvin ganha alguns frames, então ele tá agradecendo. Foi lá, pela escolha. É o Leigan, Leiko Hadouken. Eu lembro que o Leigan era mais fraco e o Leiko Hadouken era mais forte. Isso aí é do Naruto, né? É, Yu Yu Hakusho. Vai ter um skip de 20 segundos agora. Conseguiu? Acertar ativar um gatilho. Ah, foi um ventilador que deu uma velocidade boa pra ele. E vários wall kicks. Cara, que maneira essa movimentação, hein? Não conhecia esse jogo, mas curti. Quase foi, quase não deu boa. Tron Travolta found a slide there where if you time your jump going up the stairs, you can just kind of slide straight up. And whenever I messed it up, I'm always reminded of him. Inconsistent and hard to do. I'm always reminded of him. All right, so we're through Beacon Chapter 2. Really high octane level, and now unfortunately we have a little bit more waiting to do here. But this is pouquinho de espera nessa fase, infelizmente. Mas eventualmente vai ser a fase mais legal do jogo. That's filled with radiation is going to kill us. When in reality we can go in there and take a nap and come back and everything would be fine. So we're going to restore power to the beacon, which is this. Vai restaurar o poder, restaurar a energia para o radar. Definitely have to wait for a little bit before we can do that. So. Mas tem que esperar um pouquinho antes. We have more time for donations. Mais doações podem ser feitas. O pessoal do chat, tá dando para ouvir bem claramente aí minha voz, aí o volume, de boa? Dino Socks with $5 says, all these people watching and we may not reach a goal. $5 train roll out for Perfect Dark. Thank you very much. Valeu. Tá mutado. Dá um timeout aí nesse Pigtron aí. So if you want more GDQ and a Perfect Dark any percent run, donate now. Mais incentivo para doação para Perfect Dark. $15. Só para frisar, o Cyborg, o último jogo teve uma doação do brasileiro, né?
Você ouviu? Não, cara. Qual foi o jogo que veio antes desse mesmo? Foi Prey. Aí teve um Greetings from Brazil. Era doação. Ou às vezes é um cara que é muito fã do Brasil, né? Nunca se sabe. Alright, Tasky, you wanna start talking about moon boots? Yeah, so Rapaz, o mod acertou um cara. Achei que fosse. Foi bala perdida, né, Alex? Fala aí, foi bala perdida. So what we're gonna do is we're gonna use one of Fogo amigo. his previous abilities called hover or VTOL or whatever. But if you VTOL and then land while you're doing it, you can disembark, which you're not supposed to be able to, and that'll add the gravity. Se ele fizesse VTOL e ele, de alguma forma ele consegue desembarcar no momento que ele não poderia, fazendo esse tal desse VTOL aí, essa técnica. A massive speed boost and height boost when BT throws you coming up. So, yeah, we disembark while flying, which is not intentional. I didn't press any of it, thanks. Ele desembarcou enquanto estava voando, que não deveria ser possível fazer. So we disembark while flying, which is not intentional. Desembarcou enquanto estava voando. E aí a gravidade está bem baixa. Como se estivesse com botas lunares. Ele quer chegar lá longe, onde ele estava atirando. Eu acho que ele vai pular naquela tela para depois ir naquele negócio redondo ali. A parte mais icônica do speedrun, que a Julesca vai arremessar o nosso camarada. Eu acho que vai ser naquela tela e depois naquele negócio redondo, se eu entendi correto. Foi quase, mas parece que ele não conseguiu o que ele queria. There we go, dude. Let's go. Conseguiu. Pelo tom dele, pareceu que ele não tinha conseguido. Eu entendi errado. Ele conseguiu. Ele fez esse tom só pra ganhar aplauso. Esses runners é tudo estrelinha. Mas é legal, né? Tem que fazer umas swag strats pra dar hype, né, meu? Sim, sim. O objetivo é um show, né? Então, tá mais do que certo. Ele vai dar um skip na tirolesa, zipline. Era pra ele usar uma tirolesa, a princípio ele vai dar um skip nessa tirolesa. Tá quase. Conseguiu. A tal da tirolesa aí. Ele tava nervoso, mas conseguiu. Aplausos, clap, clap, clap. Thank you. Oh, okay, many-wing is hard. Thank you, guys. That is like, I can't even... yeah, wow. Like, every time I do that, bem feliz que ele conseguiu. Deu descarga de adrenalina ali. Well, we can skip it, but it's faster to do the fight here. Ele pode até pular essa luta, mas ele falou que não ganha tempo, então é mais rápido fazer a luta do que dar skip nela. Pô, tem umas palavras específicas que é difícil de traduzir, meu. Skip, vou falar o quê? Pular a parte? Ele pega um atalho, cara. Pronto, atalho, boa. Depende do contexto, pode ser pular, né? Skip the fight, pular a luta, ou skip the level, né? Pegar um atalho. Tá brincando de esconde-esconde? Oi. Ele falou que quando ele ouviu o duf, é que a luta acabou. Qual é o barulho? Duf? Duf. É a cerveja dos Simpsons, né? Um atalho que salva bastante tempo, que economiza bastante tempo. Ele falou que é mais difícil sem as botas de gravidade. I laid down some grenades here, which are going to be some nice fireworks for y'all.
Colocou umas granadas, vai deixar umas granadas aí pra fazer um show pirotécnico. Vamos milagrosamente não quebrar nossas costas nessa queda. E olha lá, os fogos de artifício. E o jogo crashou. Aparentemente não. Não. Hoje não, hoje sim. Nunca aconteceu antes, clássica desculpa. Falou que parece que a vida dele parou naquele momento. Vão ser uma luta de 3 waves. A primeira é simples. Ele vai manipular os lugares onde os monstros vão aparecer. Manipular os spawns, como é que eu traduzo isso? Ele vai manipular onde os inimigos nascem. É o jeito. Ele vai tentar empilhar, acumular os mísseis, que nem ele fez com aquela primeira luta, né? 3 mísseis. 1, 2, 3. Estranho, porque os caras estão dando dash que nem doidos. Não é normal. Conseguiu. Salvo o core. Todo mundo sabe o que é spawn, pode crer, né? Tem termo que todo mundo sabe, né, meu? And the shoot him right now. And the turrets that were helping us just like conveniently stop shooting at him. It's the absolute worst. So we've even like. Mas de qualquer forma é interessante, né? Tentar imaginar se fosse traduzir 100% das coisas, né? Quais termos que a gente usaria. Spawn é aquele personagem, mano, do gibi, que foi criado pelo Todd McFarlane. Um pouquinho de cultura aí. E que tem um filme horrível. Nossa, que filme ruim. É Todd McFarlane, né? O criador do Spawn, né? É isso aí, Zeta. As doações, pô, esse cara fala rápido, hein? Puta que pariu. $50. I played Perfect Dark so much as a kid, I was using speedrunning strats to complete it without knowing. Nice. Also got a Phantom T-Mac with $25. They said, loving this Titanfall 2 run and this entire event. Been watching from the crowd in awe at all of the crazy techniques being used to destroy my favorite games. One of my favorite titles of all time. O Vice Vega perguntou que jogo é esse? Esse é o Titanfall 2, criado pela Respawn Entertainment e publicado pela EA Games. Pronto. $4.000 para o Perfect Dark. Falta $4.000 para liberar o Perfect Dark. Falta 4 mil que ele falou, né? Oi. And it's done. It's done. I'm sorry. I just raised $4,000 while I was talking. Congrats to everyone. Thank you so much. Enquanto ele tava falando, entrou. Por isso que o pessoal está em êxtase. Twitch chat was planning on donating $5 at 55.55 on the timer. Yeah, which was So nice. I think that helped a lot. Thank you very much. Speedrun de LOL. Pô, pior que tem, é bom, tá ligado? She's just gonna yell at us for the rest of the game. She's kind of an unfortunate character. Her time on the gauntlet's like 1:08 as well, which is like really slow. So I don't even know how she's a pilot. Ontem eu tava fazendo o comentário do Doom e alguém falou que tem speedruns de The Sims, cara. Deixar o cara tudo no máximo. Tem o runner brasileiro, o Alone faz. Pode crer. Anyway, this is Trial by Fire. The developer code for this level was T-Day, which means Titan D-Day, which you'll see why it's named that in a moment here. This level is based in Então, esse Vega, ele é dono do recorde, mas o objetivo dele nesse momento não é bater o recorde. Nesse momento ele está só fazendo uma exibição na maratona, que é uma maratona beneficente, onde todo o dinheiro arrecadado vai diretamente para o Médicos Sem Fronteiras. Isso aí. Inclusive,
Eu faço doação mensal lá, faz direto no cartão de crédito. Você entra no site dos caras ali, cadastra o cartão de crédito e doa 30, 40, 50 por mês. Bem prático e querendo ou não, tá ajudando pra caramba, né? Sim. Não precisa necessariamente doar durante o evento, até porque, porra, doar $10 é 40 conto, né, pra gente. Então, você pode optar por simplesmente entrar no site e fazer uma doação única ou mensalmente pelo cartão de crédito. E lembrando que todo esse dinheiro que vocês estão vendo, ele vai diretamente para o Médicos Sem Fronteiras. Ele é depositado, ele vai diretamente para o PayPal da Médicos Sem Fronteiras. Então, em nenhum momento a Games Done Creek passa a mão, coloca a mão nesse dinheiro, em nenhum momento. A Games Done Creek, ela não é intermediária do dinheiro. Isso aí. Primeira wave já foi, segunda wave. Okay, there we go. And Sarah's in a good spot. That's good. Are you gonna? He's gonna die now, right? There we go. Vai morrer agora. This guy and I should be good. I might need to kill one. Ele vai matar esse cara e ele deve ficar de boa. Pilot, you're with me? No, I need one more. Probably this guy here. Mais um. Provavelmente mais esse aí. Olá. You're with me? There she is. Okay, and I'm not actually I don't know where Sarah is. Quando ele pausa ali pra mudar de arma, ele falou que é porque é mais. So we'll see. She was straight up here, but I'm not sure where she is now, so I'm gonna try and time this arc wave so it kind of like hits this guy in the shield. Vai tentar acertar esse cara no... So the dialogue I'm waiting for is like, I'm waiting for her to say Elk 4, and then I'll know that she's catching up, so I'm gonna make sure ele tentou temporizar certinho ali quando sai o escudo daquele cara, mas não deu certo. Now we're gonna sword core and step on these guys, because she will get caught up fighting these guys. Pisar nos carinha, pra não ter que lutar com eles mais tarde, pelo que eu entendi. Alright, now we're gonna sword core this guy twice, and I gotta watch my health, because it's dangerously low. Ficar de olho no HP que tá baixo. I'm gonna switch to brute. Aí, mudou de arma. And then he should be dead with this. Ele deve morrer com esse próximo tiro. Boa. Cool. So you saw like how much I needed to do to make sure she stuck with me, and she did. So that could have been a lot worse. It certainly wasn't the fastest ever, but that is. Não foi mais rápido, mas tá bom. Foi uma parte bem difícil. That was not the easy part. E não foi a... And then we're gonna fly instantly after, which is gonna get us up to the top of the elevator here, or not? Question mark? That's fine. So now we're gonna sword core, which we're gonna use basically to kind of cheese out the rest of this level here. We build core in this game by doing damage to Titans, and so as soon as my sword core is over, I'm gonna do hi. We're gonna do some really optimized damage to these next Titans to get core back as quickly as possible. Ele consegue o tal do core por danificar os outros Titans. Então tem que manter o core alto. I'm gonna shoot this guy, and then this guy. There we go. This was really good. Yeah. That should make up for missing the elevator boost. Compensou pela perda do elevator skip. Cool, there we go. And so, hopefully in this segment... Oh, cool, I got shot by the North Star here, which means I might be able to get a boost. We'll see. Punch me. Oh, that's fast. Nice, that's really, really good. Ele conseguiu boost ali, damage boost. Just flies in front of you, like really quickly, we don't know why. We think like a segmented strat would be to disembark, jump. O Loxer perguntou qual é o recorde, cara. Atualmente o recorde é de 1 hora, 20 minutos e 46 segundos do próprio Brionato, que é o que está fazendo agora nesse momento. O Lozi perguntou o recorde. N%, 1 hora e 20. Now we're on to the arc, and the best way I can describe this level for people that have played Apex Legends is imagine you're hot dropping onto the dropship in Apex. N% é 1 hora e 20 e o tempo do Brionato 1 hora e 20, ele que é o detentor do recorde. Is basically a representation of what we have to deal with here. So all these different ships that are flying up and down and left and right. What I mentioned earlier is esses aviões aí jumps is going to work like that with this. So if a ship is moving downwards and you jump off of it, you're basically not going to have a double jump because it's going to get eaten.
Ele vai conseguir criar bastante inércia pulando desses aviões aí. Barker skip is a really precise grenade jump from one ship to another ship. Ele vai usar um grenade jump de uma nave para outra, que é bem preciso. E vai depender da forma que o avião estiver voando. So we're gonna get introduced to Viper, who's like a good anime villain. He's just the right blend of edgy and cool while still having some personality. Ele vai conhecer o tal do Viper. After his fight, we're gonna be doing Barker skip. E aí ele vai lutar com ele e depois da cutscene aí do Viper, eu acho que ele vai tentar esse skip aí de uma nave para outra. If you watch in the top right corner, like watch BT, he's gonna actually stand up in midair, and then he's gonna wave at you. And then he'll wave again. Hi, BT. Se você observar no canto direito superior, a Julesca te cumprimenta de longe. Dá tchauzinho pra você. Here's the lineup. That's a really bad frag boost. Oh my god, we got lucky. Conseguiu. Okay, I could still die though, so this is still pretty frag boost com a granada de uma nave para outra. The movement there, so that's good. All right, now I just gotta go off here. This is 6-4 skip. Deu sorte pelo que ele falou. Humilde. To get in position. There we go. Words are hard. Okay, wow, first time Barker in 6-4 in a marathon is really good. So now we're waiting for ele conseguiu de primeira na maratona, que é muito bom. There we go. So now, at the top of this elevator, we're going to be expected to clear out 3 gun batteries, but we only need to clear out 1. And so ele tem que destruir 3 baterias, mas ele com uma só ele vai conseguir aí no topo do elevador. O movimento também é complicado porque a nave tá rodando, tá girando. Did I get him? There we go. Okay. Oh, I got. Okay. Wait. This is really good. Nice. Muito bom. That's really fast. Cool. Conseguiu bem rápido. Okay, so that's a really good third battery clear. Now, what we have to hope here is that é a terceira bateria ali que ele tinha que destruir. É Perfect Dark 80%. And then it happened twice in the last week, so I was very scared of it. All right. So now this is early Sarah. This trick coming up here. É atalho chamado Saracedo. Vai pular nesse míssil. Vai esperar pela nave. 2 grenade boost. E errou os 2. Ah, tá. Ele usa as granadas para... Maybe my hearing's going to hell. I don't know. All right. Oh, okay, I'm glad I didn't get this. So this is really slow. That's fine. É meio lento, né? Mas beleza. Ele vai conseguir. Ele vai sobreviver. Ele tem que subir o mais rápido possível. But we just have to kill the ones that they're not going to deal with. So that's what I'm kind of trying to do right here. Missing both of those frags just kind of doomed me from the start, so... And this guy's gonna have his really slow death animation, naturally. We good? Animação de morte lenta. Okay, good. That was a mess. Ele pode continuar subindo. Now we're just gonna wait for them to get in position up here. This is gonna be our stereotypical military FPS. E esse é um dos poucos momentos do jogo que ele realmente para atirar, né? Para pro combate. É frenético demais. And like, it's a really bad room clear, but in a run where I get a perfect third battery clear and first try Barker and 6-4, I don't really have anything to complain about, so that's pretty nice. Ele falou que a última luta foi meio lenta, mas ele conseguiu outros skips de primeira, então ele não tem do que reclamar. Tá satisfeito com o desempenho. Ele fez o que o professor mandou e... Dar uma facada na nave. Ele hackeou a nave com uma facada. Quem nunca? Quem nunca?
Normally I use like a controller for this at home just because the analog movement's really nice for this moment, but this is fine. There's some really funky stuff that can happen here. Ele prefere usar um controle analógico para fazer essa parte. Que bizarro. Sometimes if the ship is moving down, it'll do that. There's still a hitbox on BT's hand from when he tried to throw us earlier when we did Barker skip, so if I stand near the door, the game will crash the menu, so I have to stand away. Ele tem que ficar longe, que senão o jogo crasha. Por isso que ele se afastou. É a segunda luta mais difícil de boss, só perde pro último chefe. Nunca roubou um carro não, é quem nunca, né? Já vai meter um dano antecipado aí. Is you to put out your flame shield? There you go. How about you fall off? How about that? There we go. Okay. Mandou bem. Hit him 3 times, hopefully. Nope. Okay, I'm just gonna swap reload. That's fine. I don't know what happened to his tether trap, but it's gone. Let me see if I can get the 3-piece for Thrawn. Nope, I'm not. That was close. So, are you not gonna die? Okay. This is frustrating. You can actually 3-shot Viper with Ronin right there, but I missed the first swipe, so that's okay. I cleared the Scorches really quickly, but the Viper fight was slow. I think they kind of canceled each other out. Ultimately, though, like, considering the amount of things that can go wrong in this level, in a marathon setting, I'm really pretty content, even with all the mistakes I made with this, so... E trabalhar o quê, cara? Trabalhar não dá futuro, não. O bagulho é assistir GDQ, rapaz. Como assim? Shout out to my favorite subtitle in the game. It's gonna be Screams, in brackets here. Screams. Abraço para minhas falas favoritas do jogo. Que tá Scream ali em cima, né? Tava gritos. Ele falou que a legenda mais legal do jogo. Gritos. Ele vai tentar chegar perto do Viper e tá ali de primeira. One shot. Yeah, there you go. There we go. Okay, so I got a 3-shot. That's fine. 3 tiros. So that's the bulk of the arc. The rest of this is just kind of on rails. So ele queria com um tiro só, mas foi com 3. Because the ship is descending really fast, you can see the bullets are kind of flying straight up in the air, and they'll have an effect even when I'm at point blank range with Viper like that. So that's why it took me a couple shots to kill him, even though I was. Ah, tá. Ele teve que dar 3 tiros porque como a nave tá caindo muito rápido, né? Por causa da inércia, os tiros acabavam subindo, né? Então por isso que ele errou, mesmo estando de frente com o boss. $200. E tivemos um subscriber aqui no nosso canal. Muito obrigado a Arotech Karin. Muito obrigado mesmo, cara, pelo subscribe. Thank you, Miles. Miles is a homie of mine I met through Smash. Quem fez o subscribe? Ah, o Karin. Tier 1 subscribe. Pode, show. Eu sempre quis agradecer por subscribe, porque eu não tenho nenhum subscriber, né? Então, eu vou agradecer por aqui, então, matar minha vontade. Aí, você foi humilde e triste ao mesmo tempo. The whole W, otherwise I'd clap. The comment says Brian Otto is a perfect dork. Less than 3. What was the comment? Brian Otto is a perfect dork. I'll take it. Less than 3, though. There's a heart. There's a heart on the. Yep. O comentário do cara foi que o Brian Otto é um perfect dork. Ah, entendi. Perfect dork. Um trocadilho com perfect dark. Perfect dork seria um perfeito idiota. So I just thought I'd tell the audience out there, if you've ever wanted to name a file name or something after you, Brian Otto, somebody else, now's probably your best opportunity ever because the incentive just opened up and it's going to close. Eles estão querendo escolher o nome do save file Perfect Dark. Get bids in toward that. So enjoy. Aí o pessoal no chat tá sugerindo. Perfect Dork. Hello darkness, my old friend. So I really enjoy JB Blanc's voice acting here. Blisk is just a really great character. Ele tá elogiando a dublagem do jogo. Pode ler mais doações?
Fade free, yeah. Yep, okay, $10.01 is their comment. Wait, didn't I hate uneven numbers? Hope you have a nice run, Bri. A lot of love on the list here for Perfect Dark. Anonymous donating $200 for that. Said, show me that Perfect Dark. Thank you for your help. We did make that. Crows donated $25. Said, how do you like your coffee? A dark? Perfect. Ah, como que você gosta do seu café? Escuro? Perfeito. Seria Perfect Dark. Ou Dark Perfect, né? É foda traduzir piada, viu? É, piada é fácil. Very good host. All right. So keep an eye on Blisk during this last segment here. He's going to do a little twirl and then go off to the right. He'll be out of focus, so you have to look close, but he's going to like port into the floor. It's really cute. You probably can read one more donation while this is going. All right, here is Crazor with $250. Loving the event again this year. $250. Great entertainment and a great cause. Best of luck to all the runners. Thank you. All right, so here he goes. He's going to do the little twirl. Oh, well, after this. That's the problem with teams. If you don't win together, teams. You die together. So here's the twirl, and then he's gonna go. Bom, pra quem não tá entendendo essa parte é o seguinte, o cara, ele encontrou o perigo e ele tá tentando comprar as coisas do perigo. Aí agora a polícia chegou e o perigo tá correndo com os produtos. É basicamente isso. Nossa, cara, agora que eu percebi que eu tava com stream do GDQ aberto, por isso que tava um efeito fantasma assim no áudio. Essa é a história do Chris aí que vocês estão vendo agora? Sim, é a história do Chris, olha lá, o pai do Chris chegou pra tirar... Eita. Mataram a Julesca, velho? Ah, eu entrei em choque agora, velho. Meu Deus, a Julesca morreu, velho. Mentira. Starts talking to you, he skips having to wait for him for like upwards of 5 seconds. So I think he's like, wait, no, don't do it. So, Maison. Nice of him. Cara, Castlevania de olho fechado. Tem mais jogos, viu? Se eu lembrar, eu falo. Ó, puxando a sardinha aqui pro nosso lado. Na Brat. Mario World tem de olho fechado? É. E na Brat, eu acho que foi o. Não vou lembrar quem foi, desculpa. Fez uma fase do Rayman Origins de olho fechado também. Ele usa aquele pé de cabra como de referência ali para algum truque, pelo que ele falou. Foi o Perulus Penit que fez o vendado. Kit de sobrevivência. Acho que é pra escapar. É pra ele conseguir escapar. Calma, gente, a Julesca não morreu. A Julesca, acho que ela tá no kit ali. Foi o Perulus Penit que fez a run da fase do Rayman de olho vendado com uma máscara de cavalo em cima. Start the escape. And the movement here is actually pretty tough. There's usually always a hitch that happens at the... Na verdade, ele pegou uma peça ali que tem toda a inteligência artificial da Julesca, então teoricamente daria pra transferir pra outro robô, né? Agora ele tá com a arma do procurado, que essa arma aí, ela fala, as balas faz curva, tá ligado? Muito massa. Julesca está viva, cara. Ah, ele arrumou o kick ali. Essa arma tem umas linhas guia, cara. Maluco. Olha a tirolesa aí. Mais rápido. Alright, so now I'm gonna try and time my double jump coming out of here so I land on top of this platform and then we're gonna wall kick here. Quando ele pula bem de uma beirada assim, de uma parede. Alright, now we're gonna call down a backup Titan and then Edge boost. Wall kick e pulo duplo daqui a pouco, pelo que ele falou. And so now we're gonna install BT's data core and then we're gonna walk. Ah, ele vai pegar um titã de backup e vai colocar os dados da Julesca. Vai colocar a memória dela, né? Rapaz, agora a Julesca tem um corpo novinho, folha. E mais poderoso, pelo jeito.
Oh, I was on Expedition for some reason. That's really weird. All right. Normally you're on Legion there, so that messed up my menuing. All right. So now we're going to try and get core ASAP. And this gives me the chance to talk about door skip, which was probably one of the most important skips that was ever found for this game. So there used to be a super, am I doing 99% core? Okay. So there used to be a super random event that happened at the end of this game. Where you'd have to kill all these Titans in this last area to get this last door to open. But there was like a random chance that one of the Titans could walk backwards into the door and open it. And the difference between getting this good RNG and not getting it was upwards of Tem evento bem aleatório que acontece no final. Thanks to the efforts Depois que ele mata esses titãs, tem uma pequena chance de um deles não permitir que a porta se abra. That's actually like a huge skip that was found a while ago and then just optimized more recently, but that just made this game like way. Eles descobriram que eles agora podem atravessar essa porta, o que impede que haja essa pequena chance de um dos titãs travar ela. Descobriram recentemente. Kill the Marvins. It takes some time to kill the Marvins. Okay. And then, quanto mais você joga, quanto mais você faz speedrun desse jogo, mais fica baseado em habilidade. Ele já joga mais de 2 anos, faz speedrun desse jogo. Sloan, it may look like we can kill her early, but nothing we can do can break her out of this phase lock. We just need to get her health down. Uma luta dividida em 3 waves. Ele vai usar a manipulação de spawn de novo. Não tem como pular essas fases, não tem como fazer skip dessas 3 fases aí. Ele tá ansioso para mostrar essa nova skip. Ele falou, vocês vão ver. Tomou um soco. Beleza. Okay, that was really good. So now if we have to stand over here really fast, otherwise these Reapers will just like all run away, like that guy tried to. 1, 2, 3. Tem que esperar ela parar, porque ela é invencível enquanto ela tá se mexendo. That guy dead. Good. Okay. Now we're going to switch back to Scorch, and here comes the setup for the skip here. So I'm going to make sure. Tem que ser rápido para esses caras não fugir. Slow into laser core. Here we go. Now we're going to damage 1, 2, 3. Lay down this. Now we're going to switch to Ronin. Okay. Mudou de volta pro Scorch. Right before pulling the arc injector here, there's some really. Ela vai esperar esse laser passar e. I get it? Cool. Okay, so our gun's out here, and this is not intentional. Se ele ativar esse Sword Core antes dele pegar esse negócio, coisas interessantes vão acontecer. Our gun is also going to be out. It's just going to carry over. You can't pilot melee here, otherwise the game crashes to menu. I found that out on world record pace. It's fine. Ele falou que isso aí ele só consegue fazer se ele Isso não deveria ser possível, né? Ele acabou perdendo uma run aí num pace de WR porque ele trocou pro melee na hora que ele não podia e crashou o jogo. Inclusive foi quando ele descobriu que ele não podia fazer isso. Que maneira triste de descobrir isso, cara. Ah, é banido isso ou não? Não, ele crasha o jogo, volta pro menu principal ó, se ele tenta fazer isso. Tipo, se ele põe pra melee ali. And so, and then it's going to put Invisible Blisk back into the Titan. This was found by Reddit user Shot Andy. He posted Bom, o importante é que ele descobriu, né? Teve sacrifícios aí na descoberta dele. Ô Herman, depois dessa acho que é Perfect Dark, né? Sim, Perfect Dark logo em seguida. E depois Borderlands 2. Exatamente. 3 horas Borderlands 2. Vou até ver qual a categoria aqui de Borderlands pra vocês. Sofrimento por cento. Ah, oi? Alô? É co-op all quests. Caramba. That was so fun when it was found, and it's great to see everybody's first reaction on that. Go ahead. It's an absolute miracle it doesn't soft lock the game. I know. I love that he just like pops too. I think his head flies off or something. It's nuts. So here we come up on the final section of the game. We probably have time for like one last donation. Okay, here is Matt Cava with a $100 donation. They said, so happy to be able to catch Titanfall 2 campaign just being Sessão final do jogo. Amazing run of an amazing game. Thanks to all the staff, runners, and donators for making this an event amazing. Also, hi Rob.
Awesome. All right, so this is it. This is the final bit of the game here. BT's going to sacrifice himself to blow up the fold weapon. And we're on to the final run. So time will be when I lose control of Cooper at the end of this segment. And I'm actually going to go for a ridiculous Pedaço final do jogo. here too that we just found today. O BT vai se sacrificar. Right, here we go. Get an early wall run on the left side here. This wall run is awful. Ele vai tentar uma estratégia de swag aí no final. Lá vai. That's good. Okay, let me see if I can get the swags right here. It'll look really funky if I get it. There we go. And time. Tá bom. Vai tentar o swag agora. 123.45 RPA? Holy cow. That's so good. E GG. Wow. Time. O tempo do jogo ele é IGT. Só que ele fica feliz com o tempo aí do RTA, porque é 1, 2, 3, 4, 5. Ah, boa! Incrível. Inclusive, ele tá falando que é o RTA mais rápido que ele já fez. Porque o PC ali da GDQ é melhor do que o dele. Mas aí ele precisa ver o IGT pra saber se é realmente um tempo aí de WR ou não. Provavelmente não, que ele errou algumas coisas. Porque o que conta é o in-game, então, né? Sim. Aqui o RTA em média é 3 minutos acima aqui. 3 a 4 minutos, pelo que eu tô vendo no speedrun.com. Então tem a possibilidade de ser WR, sim. And also for being really communicative with us back in 2017 when we first got the game. Expectativas. Zilch specifically who told us like a ton about the game. Ele virou Rap God ali pra agradecer todo mundo, porque ele sabe que o pessoal quer cortar ele logo mais. O cara tem que aproveitar, né? Sim. É igual no Oscar, tá ligado? O cara bobear, cortado. Acabou aí quase 10 minutos antes do Estimate, então até que tá tranquilo. Thanks everybody for watching as well. Titanfall 2 is a really accessible speed game. Putz, será que o jogo não vai mostrar o tempo interno, cara? Não sei, cara. Do jeito que o GDQ é, bem capaz deles querer cortar. Vamos ver. Então logo após o final ele já mostra o in-game, então? Provavelmente sim, na hora que acaba os créditos ali, ele vai pra tela de save e vai estar o tempo total dele. Beleza. Se esperam no Super Metroid pra dar o 100% lá, por que não vai esperar o Titanfall? Ele tá 8 minutos abaixo do estimado, eu acho que ele tá fazendo tempo aí, tá ganhando tempo, né? Agradecendo. Vamos ver. Agradeceu aí, todo mundo tá assistindo 5 vezes já. Cada vez pessoas diferentes. Yeah, keep it going for Brian Otto there, ladies and gentlemen. What an excellent run. Eles cortaram mesmo aí, não saberemos IGT. That was fantastic.